Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Código Processual Penal Militar. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês e nós vamos estudar os artigos 7 e 8º do Código. Mas, professor, do que fala isso? Ali fala da Polícia Judiciária Militar. Gente, aspectos importantes antes da gente começar. Quando a gente fala Polícia Judiciária Militar, nós temos que pensar também que existem várias polícias, né? Então, existem várias polícias. Porque quando existe um crime, vai haver quase sempre uma investigação. Mas quem faz essa investigação? Depende. Quem vai fazer essa investigação? Em regra, nos crimes comuns, né? Os crimes comuns. Se for de natureza federal, será quem? Federal e estadual. Se for federal, é a autoridade da Polícia Federal, então vamos botar Polícia Federal. Se for estadual, é a Polícia Judiciária Civil, PJC. Então percebam que a estrutura da polícia, judiciária é no sentido do quê? É no sentido de investigar um crime para que o juiz possa, posteriormente, ter elementos, ter dados para poder o quê? Dar as decisões relativas àquela situação, àquele fato criminoso. Como nós estamos tratando de crime militar, como nós estamos tratando de Código Processual Penal Militar, os militares também se organizaram para criar a atividade da Polícia Judiciária Militar. Acontecendo um crime militar, não vai ser o delegado da Polícia Federal que vai lá investigar. Acontecendo um crime militar estadual, não vai ser, no âmbito estadual, não vai ser a autoridade policial civil, da civil, não vai ser o delegado de polícia. Vai ser o exercício dessa atividade será feita pelos militares. Então, o artigo 7º e o artigo 8º explicam quem são essas pessoas e quais são as situações que elas vão estar nesse exercício. Então, lá diz, a Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º, pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. Então, voltando. Eu falei para vocês, se os crimes comuns de âmbito federal, quem vai exercer a polícia? A Polícia Federal, investigação, tudo. Se for do âmbito estadual, a Polícia Judiciária Civil. Mesma coisa são os militares. Se for crimes que envolvem as Forças Armadas, vai ser uma estrutura. Se for crimes que envolvam a Polícia Militar, outra estrutura. E assim por diante. Então, dependendo da natureza do crime e de quem foi que cometeu o crime, a estrutura de investigação, ela vai ser, o exercício dessa polícia, ela vai ser diferenciada. Por isso que os dois artigos são um pouco extensos, porque eles trazem essas regras. E olha só que interessante. Lá diz, pelos ministros, primeira situação, pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou seja, pelos ministros das Forças Armadas, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem os seus ministérios, bem como os militares que neste
caráter desempenham missão oficial ou permanente ou transitória em país estrangeiro. Então percebam que as Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército, elas, através de seus ministros, elas vão exercer a atividade de investigação. E para investigar, é qualquer situação não, que tenha relação com as forças e com os órgãos. Percebam que eles são para situações mais importantes. São para situações que envolvam essas Forças Armadas. Segundo caso, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação às entidades por disposição legal estejam sob sua jurisdição. Percebam que dentro das Forças Armadas vai ter alguém mais forte ainda para fazer a questão da investigação das próprias Forças Armadas. Então fala pelo chefe do Estado-Maior das Forças. C. Pelos chefes de Estado de Força Maior ou pelo secretário-geral da Marinha nos órgãos ou forças e unidades que são subordinados. Então vocês vão ver que os artigos e os incisos, eles vão se desdobrando. Eles vão dizendo quem é quem e quais são as situações em que essas pessoas poderão exercer a atividade militar, judiciária militar. Pelos comandantes do Exército e pelo comandante-chefe da esquadra, nos órgãos e forças e unidades compreendidos do âmbito da respectiva ação de comando, pelos comandantes da região militar, distrito naval e da zona aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios. Aí você vai falar assim, poxa, professor, então existe ali uma grande classificação. Percebam que o artigo aqui, ele só fala das Forças Armadas. Não está falando dos bombeiros. Em nenhum momento ele citou os bombeiros ou os policiais militares. Ele diz assim, chefes de repartições da Marinha, Exército, Aeronáutica, pelos comandantes das forças, unidades ou navios. Então percebam que toda a estrutura criada, elas foram criadas com relação para discorrer sobre a União. Aí você está assim, mas professor, isso é importante para a prova? Sim, quando a prova cai assunto relacionado com a União, isso aqui é fundamental. Não, mas professor, eu estou estudando para a prova do âmbito estadual. Tá, eu vou pular aqui, porque no âmbito estadual, lá diz, competência da Polícia Judiciária Militar. O artigo 8º já trata da questão local. E o artigo 8º diz assim, compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares. Aqui nós já estamos falando da realidade estadual. Os crimes militares, bem como que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Nós estamos falando, então, dos bombeiros e policiais militares, que os bombeiros eles vão apurar com relação à sua organização e os policiais militares com relação à sua organização. Então, por isso fala que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. 2. Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por ele forem requisitadas. Então percebam que a Polícia Judiciária Militar, isso aqui também vale para o âmbito da União, se o juiz, determinar para que faça, para que colha as provas, ou se o Ministério Público requisitar, eles também vão cumprir, eles deverão cumprir. Porque a atividade de investigação é deles. Mas isso não impede que haja algum tipo de requerimento
ou algum tipo de determinação judicial para que eles façam aí as investigações complementares. E eles têm que obedecer isso, e o próprio órgão, a própria lei, acabam dizendo isso. Cumprir os mandatos de prisão expedidos pela Justiça Militar. Então, quando eu estava na auditoria militar em Rondônia, eu expedi o mandado de prisão, prende-se fulano, policial militar e tal. Quem queria cumprir? Era os militares responsáveis daquela situação. Se fosse um bombeiro, seriam os militares com relação os próprios bombeiros, ou com relação à polícia militar para prender os militares. E representar as autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. As situações, então, quem que decide pela prisão preventiva? É o juiz. É o juiz que decide a prisão preventiva. Representar significa pedir. Vai pedir pela prisão. Então, a autoridade judiciária militar, dentro dos poderes dela, ela vai pedir, olha, eu acho interessante que aqui esse sujeito preenche os requisitos legais para que ele possa ser preso. Ou que se faça um exame de insanidade mental. O sujeito é louco. Ele é louco, ele não tem noção da realidade. Se faça o exame. Então, as autoridades judiciais militares também, além de cumprir ordens dos juízes, do juiz, a autoridade militar, no exercício da investigação, poderá também pedir ao juiz para que tome algumas decisões, tá certo? Outra situação, cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições desse Código. Então, olha só que interessante. Aqui o sujeito, vamos supor, um policial militar, ou alguém da Força Armada, é preso. O juiz vamos pegar o âmbito estadual,